Meu bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é com grande satisfação que participamos deste espaço e de imediato vamos então ao nosso comentário. Iniciando como sempre com o mercado da soja, pois nesta semana, segunda semana de fevereiro de 2014, assistimos às cotações da soja em Chicago, após se estabilizarem bastante, inclusive durante quase toda a semana, assistimos a uma alta na quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Lembrando sempre que este programa nós estamos gravando após o fechamento da quinta-feira, portanto não temos os resultados do mercado da sexta-feira. Mas até quinta-feira, inclusive, a alta em Chicago ficou bem evidente naquele dia 13. Isso embora o relatório do governo americano, do USDA, que saiu no dia 10, segunda-feira, tenha sido, mais uma vez, inclusive, baixista, né? Já tinha havido, o relatório que veio já em janeiro foi baixista, ou pelo menos com viés baixista, e este agora anunciado no dia 10 de fevereiro, segunda-feira passada, também veio com um viés baixista. Mas mesmo assim, Chicago subiu particularmente, repito, na quinta-feira. Subiu bem, inclusive, 20 pontos para o primeiro mês cotado. Isso para a soja. Na prática, a forte estiagem que atinge grande parte das lavouras brasileiras, ou atingiu pelo menos, até quarta-feira à noite e quinta-feira, e também parte de algumas lavouras argentinas, acabou sustentando, pelo menos por enquanto, estas cotações em Chicago. Claro que agora temos que esperar para ver, passadas essas chuvas que finalmente vieram, e a redução do calor, se isto vai impactar sobre as cotações da soja em Chicago a partir de segunda-feira próxima. Mas por enquanto o fato é que até quinta-feira à noite não havia ainda grandes impactos das chuvas sobre a Bolsa de Chicago e as cotações continuavam pelo menos um pouco mais elevadas, devido justamente à forte especulação de quebra na produção de soja brasileira e parcialmente argentina. E principalmente também porque as chuvas que aconteceram acabaram não sendo gerais na mesma intensidade. Houve chuvas, claro, em quase todo o estado, mas em algumas regiões muito pouca chuva em relação às necessidades. E isso também atrapalha bastante ao desenvolvimento da planta, já que era necessário chuvas mais abundantes. Então tudo isso ainda vai precisar ser contabilizado agora para vermos a que ponto vamos chegar em termos de produção. Pelo sim ou pelo não, o fato é que haverá quebra de produção sim na soja brasileira e também na Argentina. Para os ouvintes terem uma ideia, apesar dos órgãos públicos falarem de 90 milhões de toneladas na produção brasileira, dificilmente, se nós formos corretos com os números e com as pesquisas de campo, nós teremos essa produção no Brasil. Somente aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um cálculo por cima, e muito ainda subestimado em relação à seca que deu por aqui, nos dá conta de uma produção caindo de 13 para 11 milhões de toneladas aqui no estado. E é bem provável que esse número ainda seja menor. Temos notícias, por exemplo, de cálculos feitos de que a média de quebra no estado para a soja já estaria em 30%, apesar das chuvas que chegaram agora, mas um tanto tarde para muitas lavouras, e as perdas já aconteceram pelo menos nesta percentagem. Então tudo isso ainda vai ter que ser confirmado. Por outro lado, na Argentina, que chegou-se a falar, e o próprio governo argentino chegava a falar em 57 milhões de toneladas de produção, agora tanto o governo americano como os próprios argentinos já falam em 54 milhões de toneladas de produção, talvez um pouco menos, apesar de lá as chuvas terem vindo mais cedo
e o desenvolvimento da planta de soja é mais tardio do que o nosso aqui, porque o plantio também é feito mais tarde. Então talvez a recuperação da safra lá ainda seja mais viável, mais positiva do que a nossa aqui na parte centro-sul brasileira. Dito isso, o mercado da soja em Chicago fechou a quinta-feira, então, dia 13, embalado por essa forte especulação de quebras na América do Sul, com uma cotação de 13 dólares e 44 centavos o bushel, contra 13 dólares e 25 na semana anterior. O mês de maio, preço futuro, portanto, fechou na quinta-feira, dia 13, a 13 dólares e 30 centavos o bushel. Portanto, preços bem firmes nesse aspecto, nesses dias aí, em função dessa situação. Agora, o relatório do governo americano, ele traz informações que merecem bastante atenção, porque elas tendem a puxar para baixo os preços internacionais, caso haja uma certa recuperação na produção da soja sul-americana a partir destas chuvas aí. A primeira coisa é que ele confirmou uma safra importante nos Estados Unidos no ano passado, 89,5 milhões de toneladas, ou seja, 8,4% acima do 2012-13, o ano anterior. Ele manteve os estoques finais para 2013-14 nos Estados Unidos em 4,1 milhões de toneladas. O mercado esperava que houvesse uma queda aí nesses estoques finais, não houve. E colocou os preços médios aos produtores estadunidenses para este ano comercial 2013-14, que vai se encerrar em agosto próximo, 31 de agosto próximo, entre 11 dólares e 95 a 13 dólares e 45 por bushel. Ou seja, os preços atuais em Chicago estão no topo desse patamar de preços que o governo americano calcula. Ou seja, daqui para frente, em princípio, a tendência seria o mercado se estabilizar em níveis mais baixos, né, do que esses que estão aí, se olharmos esse relatório sob esse ângulo. Lembramos que a média do ano passado, lá para os produtores dos Estados Unidos, foi de 14 dólares e 40 centavos o bushel. Então, sem dúvida nenhuma, há uma redução, sim, entre 1 a 2 dólares por bushel, na média prevista para esse ano em Chicago, em termos de preços da soja. Além disso, a produção mundial foi elevada para 287,7 milhões de toneladas neste relatório do dia 10 passado, o que supera em 19,4 milhões a produção do ano anterior. Os próprios estoques finais de soja no mundo foram aumentados para 73 milhões de toneladas contra 58,6 no ano anterior. Por enquanto, a produção brasileira ainda está projetada em 90 milhões de toneladas, mas como acabamos de dizer, esse número para mim e para muitos já está superado e nós deveremos ter um número menor. Menor porque já se fala em quebra de até 30% no Rio Grande do Sul, quebra aguda de 60%, 70% até 80% em São Paulo na soja, embora lá não seja um produtor significativo, quebra também no Paraná, e só escapa, como já falamos na vez passada, o Mato Grosso, com um clima relativamente normal e então com uma produção relativamente normal. Afora isso, o relatório do governo americano manteve as compras, as importações de soja por parte dos Estados Unidos, da China, que é o grande comprador mundial, em 69 milhões de toneladas. São 10 milhões de toneladas a mais do que o ano anterior, mas não houve acréscimo sobre esse número que aí está já dito há muito tempo, como sendo o número de importação chinesa. Então essas são as informações iniciais e mais importantes que saíram aí no relatório de oferta-demanda do governo americano neste mês de fevereiro. É importante também dizer que no curtíssimo prazo continua uma forte pressão compradora de soja naquele país, nos Estados Unidos, e isso ajuda a segurar também os preços da soja, além da especulação sobre a quebra de safra na América do Sul. Essa quebra, inclusive, começou a ser contabilizada essa semana. Os números dão conta de uma perda aí de 5 milhões de toneladas em toda a América do Sul,
Eu particularmente acho que ainda está muito baixo esse número, acho que a quebra, e pelos números que se tem, as informações que se tem, deve ser maior do que isso, no somatório dos países, porque também o clima atingiu parte do Paraguai, e talvez aí haja quebras maiores. Mas mesmo assim a produção da América do Sul, que antes estava sendo projetada em 160 milhões de toneladas, até um pouco mais do que isso, 165 milhões de toneladas, ela será então menor do que isso. Mas repito, mesmo assim, tudo indica bem maior ainda do que foi as 147 milhões de toneladas do ano anterior no somatório geral da América do Sul. Esse é um quadro, então, que nos retrata um pouco melhor a situação atual da oferta-demanda no mercado mundial da soja. Vale dizer que todo esse conjunto de fatores externos, somado também à manutenção de um câmbio que indica um real ainda bastante desvalorizado, o mercado trabalhou, por exemplo, a quinta-feira, dia 13, com um câmbio a R$ 2,41 por dólar, portanto uma desvalorização ainda bem forte, continua firme essa desvalorização cambial brasileira neste início de ano, e esse câmbio, ajudado por essa melhoria em Chicago, acabou segurando também e até aumentando um pouco os preços da soja no momento atual em termos de Brasil. Com isso, a média gaúcha no balcão, ainda em entre safra aqui no Rio Grande do Sul, ficou em R$ 62,84 o saco de 60 quilos, enquanto os lotes oscilaram entre R$ 67,5 e R$ 68 aqui no estado gaúcho. Nas demais praças nacionais, os lotes já estão bem menores, bem mais baixos. Por exemplo, no nortão do Mato Grosso, região de Sinop, Nova Mutum, Sorriso, Sapezal, por exemplo, onde já se colhe a soja há mais tempo, os lotes estão cotados nesse momento a R$ 53 o saco de 60 quilos. Enquanto no norte do Paraná, onde apenas está começando a colheita, lentamente, ainda os mesmos estão a R$ 66 por saco. Então, veja que há um espaço aí de ajuste de preços na medida em que a colheita vai avançando. Claro que isso vai depender muito do resultado final, do volume final que teremos a partir de todo esse clima bastante confuso aí que tivemos, de forte calor e estiagem durante mais de um mês quase, além de uma estiagem já no início das lavouras, lá em dezembro, e agora esse retorno de chuva que foi bem-vindo, mas que talvez não tenha atingido toda a região produtora como se gostaria em termos de centro-sul brasileiro. Vale dizer ainda, para encerrarmos o mercado da soja, que continuamos com a projeção para o balcão gaúcho, para o momento da nossa colheita, lá por volta de abril, né, deste ano, daqui 2 meses aproximadamente, continuamos calculando aí pelos dados que se tem na economia, em mantendo-se o câmbio nesses níveis, e Chicago não saindo muito desse patamar, talvez um pouco mais baixo, possa acontecer as quedas em Chicago, vir aí para $12,5 o bushel, na medida que a colheita sul-americana acontecer e se confirmar lá no dia 31 de março, na primeira intenção de plantio dos Estados Unidos, um aumento importante de área a ser semeada com soja na nova safra americana, nós temos hoje projeção de preço de soja entre R$ 50 e R$ 55 para o balcão gaúcho lá por volta de abril, nessas condições. Claro, a grande dúvida é os efeitos dessa estiagem que, em princípio, estaria terminando agora com as chuvas que começaram aí nesta última quarta-feira à noite, aqui no estado, mas tudo isso ainda é um ponto de interrogação, porque não estamos com a quantificação ideal da quebra. Aliás, ninguém tem. Os primeiros cálculos, as primeiras informações dão conta, repito, de que a grande região noroeste teria aí 30% de quebra, mas isso ainda está para ser confirmado. O fato é que houve estrago e não teremos mais aquela produção de sã consciência, ou pelo menos honestamente falando, aquela produção que inicialmente se esperava e que ainda o relatório da Conab que saiu esses dias atrás, defasado
né, ainda vem falando em 90 milhões de toneladas para o Brasil e 13 milhões e alguma coisa para o Rio Grande do Sul. Isso não deverá acontecer devido justamente às quebras de safra aí na parte mais sul brasileira, mas também em alguns estados mais centrais. Vamos ver que número final teremos. Então, para a soja, por enquanto, é isso. Quanto ao mercado do milho, as cotações internacionais praticamente não mudaram em nada. O milho esteve extremamente estável em Chicago durante toda esta segunda semana de fevereiro. O fechamento do dia 13 ficou em $4,40 por bushel de milho e não houve grandes novidades no relatório do dia 10, que foi divulgado aí. Apenas a título de informação aos ouvintes, este relatório acabou confirmando uma produtividade média nas lavouras americanas colhidas no final do ano passado de 9.970 quilos por hectare, enquanto a produção final dos Estados Unidos ficou mantida em 353,8 milhões de toneladas de milho, já colhido, já estocado, já guardado em silos e já em processo de comercialização e exportação. Isso representa em torno aí de 80 milhões de toneladas a mais do que foi a frustrada safra do ano anterior. Os estoques finais de milho também nos Estados Unidos passaram a 37,6 milhões de toneladas, sofreram uma pequena redução em relação ao anunciado em janeiro, mas assim mesmo quase o dobro dos 20,9 milhões de toneladas que tivemos de estoque final de milho nos Estados Unidos no ano passado. E os preços do milho em Chicago para os produtores dos Estados Unidos não deverão se alterar muito. Segundo o USDA, deverão ficar durante o restante deste ano comercial entre $4,20 e $4,80 por bushel, contra a média de $6,89 no ano passado. Portanto, uma baixa significativa aí de $2 pelo menos, se não $2,50 por bushel de um ano para o outro no mercado do milho lá em Chicago. Em termos mundiais, inclusive, o relatório também manteve uma super safra internacional de milho, 966,6 milhões de toneladas. Estamos quase alcançando a marca de 1 bilhão de toneladas de milho colhidas pelo mundo afora. Isso representa aí aproximadamente 104 milhões de toneladas acima do que o mundo colheu no ano passado, no ano anterior. Os próprios estoques finais de milho ficaram em 157,3 milhões de toneladas, contra 134 no ano anterior, portanto, o processo todo em alta, a oferta mundial em alta. A diferença é que a safra brasileira será um tanto menor nesse ano. Por enquanto, o mercado está aí fixando a safra total brasileira, somando o verão com safrinha, em 70 milhões de toneladas. Vamos ver, de fato, se isso vai se confirmar. Provavelmente não, porque também há quebras expressivas na produção de milho no Brasil, no centro-sul brasileiro, devido a essa forte estiagem que tivemos. Aqui no Rio Grande do Sul já se fala numa produção gaúcha de 4,9 milhões de toneladas, contra uma expectativa inicial de 5,3 até 5,5 para os mais otimistas. E, no meu entender e de outros tantos que estão acompanhando as lavouras aí no dia a dia, esse número pode ser ainda bem menor, ou mais baixo do que esses 4,9 que aí estão. E também em termos nacionais, a situação não é tão tranquila assim, porque a própria safrinha começou a ter problemas de plantio, de desenvolvimento, devido à falta de chuvas que tivemos, pelo menos até a quinta-feira agora que passou. Mas mesmo assim o mercado espera que o Brasil possa exportar aí ao redor de 20 milhões de toneladas de milho neste próximo ano aí. Vamos ver se vai se confirmar tudo isso. Em todo caso, essa situação internacional do milho acabou trazendo aí um ponto favorável aos preços do cereal aqui no Brasil. Como nós já tínhamos comentado na vez passada, devido a todo esse quadro de dificuldades aí climáticas que o centro-sul brasileiro enfrentou até agora,
a expectativa é de que os preços que tinham estabilizado aí aqui no estado ao redor de R$ 23,00, R$ 23,5 o saco de 60 quilos no balcão ao produtor, venham aos poucos e paulatinamente subir na medida em que a colheita terminar e o produto começar a ser escoado com mais velocidade, principalmente porque os volumes serão menores do que inicialmente esperado. E dessa maneira a tendência nesse ano, salvo uma surpresa na safrinha, a tendência de preços mais firmes para o milho no final do semestre, talvez até mesmo no segundo semestre, em função desse quadro de clima aí que tivemos até agora. Em todo caso, o fato é que a quebra da safra de verão já é uma realidade no Brasil. Falta agora definir o volume das perdas, tanto para a soja como para o milho. Esse número ainda está sendo contabilizado, calculado, e vamos esperar um pouco para ver exatamente em quanto virá, pelo menos dos órgãos aí, oficiais ou privados, que a gente possa confiar e que não sejam só ufanistas ou otimistas demais por questões políticas e etc, etc. Então vamos buscar aí aquelas informações que mais, de fato, possam ser confiáveis em relação a esse quadro que aí está. Bom, dito isso, é importante dizer que, de fato, a semana terminou, então, com o balcão gaúcho fechando na média para o milho de R$ 23,49 o saco no balcão, enquanto os lotes ficaram estabilizados entre R$ 25 e R$ 25,5 o saco de 60 quilos. Nas demais praças nacionais, os lotes oscilaram entre R$ 16,00 lá no nortão do Mato Grosso e R$ 26,00 aqui na região de Videira, em Santa Catarina. É bom lembrar, e essa é uma grande diferença também em relação aos preços do milho, comparando-se com o ano passado, que no ano passado, nessa época, já se projetava, além de uma grande safra de verão, de milho, uma safrinha extremamente positiva. E com isso, os preços futuros do milho para a safrinha, lá por volta de julho, agosto, setembro, no ano passado, já estavam com indicativos de R$ 8 a R$ 9,00 o saco de 60 quilos ao produtor lá no centro-oeste, nortão do Mato Grosso, por ali. Como, de fato, no momento da safrinha, da colheita da safrinha, o ano passado, vieram a acontecer esses preços. Nesse momento, um ano depois, os preços de safrinha na região do Mato Grosso, do nortão mato-grossense, estão agora sendo cotados para julho, agosto, setembro do ano que vem, deste ano, desculpe, entre R$ 13 a R$ 16,00 o saco. É bem diferente o valor, então, do milho safrinha diante das dificuldades. E com tendência, inclusive em Goiás, há negócios a R$ 18,00 o saco para a safrinha entrega ali por volta de agosto, setembro próximos. Então veja que mudou muito a característica do mercado e os preços do mercado do milho. E é uma tendência que provavelmente vai se confirmar. E isso significa o quê? Como nós aqui gaúchos teremos que mais uma vez importar, além do normal, milho devido à nossa quebra de safra, essa importação vai já iniciar na origem, esse milho vem do centro-oeste geralmente, com preços bem mais elevados esse ano do que no ano passado, o que trará para cima também os preços locais, na medida em que a internalização desse produto que vem do centro-oeste será então a preços bem mais elevados nesse ano, em permanecendo esse quadro aí que temos agora de oferta-demanda e essa formação de preços que aí está. Então a tendência para o milho é de preços mais firmes, logo mais adiante, sem dúvida nenhuma, pelo menos diante desse quadro, repito, que aí está. Isso também, então, para o milho. E, finalmente, para o trigo, nós temos o seguinte quadro, a seguinte situação, ao fecharmos a segunda semana de fevereiro de 2014. Em Chicago, as cotações subiram um pouco e o trigo chegou muito próximo aí a $6 por bushel. O fechamento do dia 13, quinta-feira passada, ficou, na verdade, em exatos $5,95 o bushel de trigo. Então, é uma ideia aí, um preço bem mais interessante. Lembrando que no primeiro dia útil de fevereiro, o mercado trabalhou com 5,63.
agora está em 5,95. Então já há uma certa, pequena, mas já há uma recuperação nos preços internacionais do trigo. Mesmo assim, estamos com preços bem baixos em relação às médias passadas, obviamente. O relatório de oferta e demanda do governo americano também trouxe poucas novidades para o trigo. A produção local dos Estados Unidos foi mantida em 58 milhões de toneladas, os estoques finais para este ano 2013 e 14 ficaram em 15,2 milhões de toneladas, e tudo isso então vai confirmando aí uma situação já conhecida, não houve novidades maiores. E os preços médios, e essa talvez seja a novidade mais interessante, para os produtores de trigo dos Estados Unidos, segundo o governo americano, devem ficar entre 6,65 a 6,95 dólares por bushel nesse ano comercial que se encerra em 31 de agosto próximo. Ora, esses valores são bem superiores, quase $1 a mais do que está sendo praticado hoje em Chicago. Então significa dizer que o potencial de alta existe para o trigo, contrariando aquilo que existe, por exemplo, para milho e soja, que é um potencial de, em princípio, mais de baixa das cotações do que de alta lá em Chicago. Vamos ver se isso se confirma. Em todo caso, essa média de trigo, de preço de trigo lá fora, ainda é mais baixa do que foi a média do ano anterior, que chegou a $7,77 o bushel. Bom, esse é o quadro. Em termos mundiais, inclusive, o relatório trouxe um volume de 712 milhões de toneladas de trigo a ser produzida no mundo nesse ano, com 183,7 milhões de toneladas de estoques finais. Então aí há uma pressão baixista, já que não veio dos Estados Unidos essa pressão especificamente, mas o resto do mundo compensou largamente a produção do cereal. A produção brasileira, no relatório americano, foi indicada em 5,3 milhões, é a produção do trigo que passou, da colheita passada. Nós sabemos que esse número foi um pouco menor, pelo menos os números que circulam aqui no Brasil dão conta de uma safra de 4,9 até 5,1 milhões de toneladas, segundo o setor privado. Mesmo que a Conab venha falar aí, esteja falando de 5,8 milhões de toneladas, mas houve sim uma quebra, e a gente sabe disso, a quebra foi intensa, muito grande no Paraná e parte de Santa Catarina, não aqui no Rio Grande do Sul, mas no somatório não tem como chegar a 5,8 milhões de toneladas de trigo na última safra. Então ficamos mesmo com esses números privados aí, que estão indicando 4,9 a 5,1 milhões de toneladas, somando toda a produção nacional do cereal. Na Argentina, a produção foi mais baixa, 8,6 milhões de toneladas, embora o governo americano continue insistindo em 10,5, mas os organismos oficiais e privados argentinos falam em 8,6 milhões. Então a oferta da Argentina é menor, de novo nesse ano, ficou praticamente no mesmo nível do ano passado, do ano anterior, e isso significa dizer então que as cotações do trigo no mercado internacional continuarão mais firmes, né, do que se imaginava inicialmente. Tanto é verdade que nos portos argentinos, por exemplo, o trigo está sendo negociado nesse momento em torno de $330 a tonelada, né, no momento de embarque, e com isso, então, a gente vê que é preços bem mais interessantes. No auge do plantio, aí, quando se esperava a safra cheia e tudo mais, os portos argentinos falavam para esta época, ou indicavam para esta época, preços ao redor de $270 a tonelada. Ou seja, estamos aí com $50 a mais nesse momento, $60 a mais nesse momento por tonelada no mercado argentino. E, obviamente, isso então encarece as importações brasileiras. Mesmo assim, os preços aqui no Brasil acabaram não, vamos dizer assim, subindo significativamente. Por quê? Porque a importação esbarra agora na desvalorização do real. E essa forte desvalorização que tivemos de novo aí no início desse ano, tira, obviamente, ganhos de quem importa. No frigir dos ovos, como se diz na gíria, né, se me permitem esta gíria, o trigo gaúcho hoje,
né? Teria que sair das regiões produtoras, por exemplo, para poder ser competitivo em termos de exportação, já que tem sido mais para exportação o nosso trigo, a R$ 33,60 o saco de 60 quilos. O que explica por que o trigo está a R$ 32 o saco na média gaúcha para os produtores no balcão. Já que no meio aí, nessa diferença ainda tem questões de custo de comercialização e uma série de coisas aí que precisam ser contabilizados. Então, infelizmente, por enquanto, o trigo não dá conta de subir de preço. R$ 32 foi o preço médio da semana aqui no estado e deve ficar ainda mais tempo o mercado pagando esses níveis de preço, principalmente porque por um lado, as importações da Argentina retomaram nesse momento, também importações do Uruguai começam a surgir aí. O Brasil já teria importado 440 mil toneladas de trigo uruguaio. O Uruguai tem aí em torno de 1.500.000 toneladas para exportar ou para vender particularmente. E a Argentina começou a exportar a sua nova safra, que começa a chegar nos portos brasileiros também. Ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul encontra enorme dificuldade para escoar os seus 2 milhões de toneladas de trigo, e há muito trigo sobrando por aqui, e que precisam ser desovados rapidamente, porque logo mais já teremos a safra de milho, e principalmente de soja, para ser estocada, e não há armazenagem para tudo, e o mercado sabe que isso vai levar os produtores e as cooperativas e as empresas, fora algumas exceções, a venderem de qualquer jeito, o mais rapidamente possível, mesmo a qualquer preço, o cereal. Apesar de mais de 50% desse cereal ser de qualidade superior. Mas, enfim, o quadro é esse. Então, as coisas não estão assim tão positivas para mudar de preço aí para o trigo. A gente esperava que essa mudança de preços, que os preços melhorassem a partir de, principalmente, março próximo, mas da forma como está se desenhando, vai ser difícil. E isso poderá comprometer o futuro plantio do cereal no nosso próximo inverno. Aliás, antes de encerrarmos o comentário, as importações de trigo pelo Brasil, nesse ano 2013 e 2014, até o dia 9 de fevereiro, por exemplo, deste ano, alcançavam já 3,7 milhões de toneladas, sendo 2,8 milhões procedentes dos Estados Unidos, 446 mil do Uruguai, 307 mil toneladas do Canadá, 123 mil do Paraguai e somente 65 mil da Argentina. Então veja que estamos nesse ano buscando em outras localidades, outros países, o trigo que a Argentina não pôde nos vender até agora, mas que começa agora, graças à nova colheita, mesmo colheita menor do que se imaginava, começa a vender produto para nós também, da safra nova. E tudo isso então segura os preços aqui nesses níveis bem mais baixos do que o mercado gostaria, embora eles estivessem sendo previstos já no final do ano passado. Nós mesmos, neste espaço, comentávamos que o mercado do trigo poderia pagar, depois da colheita realizada, preços desses níveis aí que estamos vivenciando nesse momento. O que não esperávamos é que esses preços tão baixos fossem permanecer por tanto tempo, né? E está durando mais e a situação não parece se adequar para melhorar isso no curto prazo. Essa é a questão mais delicada nesse momento. Então era isso que nós tínhamos por enquanto. Agradecer a todos pela atenção e pelo espaço que tivemos e desejar um bom restante de final de semana e até então o próximo sábado com novos comentários. Muito obrigado.